Olá, hoje nós vamos fazer o seguinte, né? Como a gente já fez em outros anos, né? Não é novidade para ninguém, a correção das questões da prova da AAP, a do primeiro bimestre, né? De 2020, tá? Já comentando um pouquinho da prova, eu fiz o levantamento estatístico, né? A porcentagem de cada questão que cada um acertou aí e tal, né? Da sala, né? Que a nota não é minha, é o conjunto da sala. E comparando com o primeiro, segundo e terceiro ano, foi o pior desempenho dos três segmentos, foi os alunos do terceiro ano, né? Já para começar bem a segunda-feira, né? Então, aí eu vou fazer a correção de todas as questões aqui. Se você quiser fazer do jeito que eu fiz, pode fazer, não tem problema, é só copiar, ajeitar. Ou se você fez de alguma outra maneira e chegou na alternativa, desde que tenha sentido o cálculo, né, obviamente, aí pode deixar do jeito que está. Mas aqui é a minha interpretação das questões da prova. Você pode fazer igualzinho o que eu fiz aqui, ou se você fez de uma outra maneira, não tem problema nenhum, desde que tenha sentido os cálculos, tá? A correção já vale para o segundo bimestre, tá? Então já iniciamos o segundo bimestre hoje, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a análise das questões aí, tá? Foram 12 alunos, ou 11, né? Porque teve um aluno que respondeu duas vezes, mas tudo bem, eu mantive como 12, né? Porque a aglomeração aqui não tem problema, tá? Pode ter muito aluno aqui, né? Como é eletrônico, não tem problema nenhum, tá? Bom, então a primeira questão, a questão 1 era só para analisar os coeficientes aí das retas. Fizemos 1 trilhão de vezes, né? Quem fez aí as atividades, creio que não ia ter muita dificuldade aqui, tá? Então, começando pela primeira, é M1 e R, né? Então, o M1 é o coeficiente da reta R. A reta R, ela forma um ângulo de 90 graus comparado com o eixo de X. Então, o que acontece aí, né? Comparando as situações que a gente viu, só para lembrar, quando a tangente é crescente, é maior que zero, a reta fica inclinada para cima, como se fosse a reta T aí. Quando é menor que zero, fica igual ao V aí, certo? E quando é zero, nula, né, que está nas questões aí, nula, é parecida com a reta S, né? Aqui das duas barras fizemos aí paralelo, significa que está paralelo ao eixo de X. Então, a reta R, ela não consegue, a gente não consegue definir uma tangente para ela, que forma um ângulo de 90 graus, né? Então aí, se a gente for substituir naquela fórmula lá da tangente, que a gente fez algumas vezes, né? Bastante vezes, aí que fez as atividades e tal, a gente ia chegar em alguma indeterminação matemática. Por exemplo, teve uma que a gente chegou assim, 3 dividido para zero. Não dá para dividir um número por zero, não tem como continuar. Tá? Então, com essa informação, a gente elimina duas alternativas, que o MU ele fala que não dá para definir a tangente. Né? Então, a gente tira duas alternativas, a A e a B. A C continua o M1, mas ele fala que o M2 ele é negativo. Quem que é o M2? O M2 é equivalente à reta S. A reta S tá bem coisa, mas acho que na prova de vocês acho que tá um pouquinho melhor. Ela é uma reta constante que a gente fala, né? Ela nem cresce nem diminui. Então, nesses casos aí, o valor da tangente é nula. Então dá para eliminar a alternativa C, que ele fala que o M2 é negativo, e não é. E por último, fica duas alternativas aí, né? O M3 a gente já consegue fazer. Quem que é o M3? O M3 é equivalente à reta T. A reta T é uma reta crescente. Se é crescente, então a tangente, né? A tangente dela tem que ser um número positivo. Significa que é maior que zero. Ou seja, com isso tudo, sobrou só a alternativa I, né? Como a alternativa correta, tá? Aí está a análise estatística, né? 75% dos alunos acertaram esta questão. Questão 2, tem muitas questões de equação da reta, né? Então, por isso que a gente teve mais exercício em cima desse tema. Não que os outros não sejam importantes, mas esse é o que caiu mais. Então, tem o ponto A, o ponto B, aí teria que substituir naquela fórmula lá da equação da reta, y2 menos y1
1, x2 menos x1. Substituindo aí, né, a gente tem menos 2 e menos 1, 0 e menos 3, né? Resolvendo, né, devo 1 e devo 2 ficou devendo 3, e 0 menos 3 ficou devendo 3 também, né? Dividindo os dois, duas coisas iguais, né? Costuma dar quanto? Costuma dar 1 quando eu divido duas coisas iguais. Então aí, a tangente que passa por esses pontos aí, né, seria com o A igual a 1. Como não tem isso daí, ele quer saber o ângulo, tá? Então eu teria que olhar naquela tabelinha dos ângulos notáveis, que nós relembramos esse ano, mas é um conteúdo do ano passado, do segundo ano, e aí a gente tinha que olhar na tabela qual a tangente que dá 1. A tangente que dá 1 é equivalente ao ângulo de 45 graus. Então, a alternativa correta era a alternativa C, tá? Essa daí foi 8 alunos, um pouco mais de 66% acertou esta questão. Próxima questão também é um tema de equação da reta, tem que saber os coeficientes angulares, tem que usar a fórmula lá da tangente. Então eu comecei pela reta R. Primeiro eu marquei os dois pontos que passam aí, né? O ponto A 0 e 0, o ponto B 5 e 2, igual a gente fez algumas vezes. Substituindo lá na fórmula da tangente, fica 2 menos 0, 5 menos 0. 2 menos 0 e 5 menos 0, né? Não vai mudar nada, vai ficar 2 quintos, tá? E a reta S, ela é uma reta decrescente, ou seja, a tangente tem que ser um número negativo, tá? Feito isso, 2 quintos, a gente olhando as alternativas, só sobram duas alternativas, né? Quais alternativas que sobram? Sobram a e a B, né? E começa com 2 quintos, as outras não começam não, né? As outras já é para confundir, né? Principalmente a D aí, caso você substitua trocado aí, né? Ficaria invertido aí. É muito comum os alunos colocarem a fórmula trocada aí, né? Então tem que prestar atenção. Bom, e sobrou a e a B. Daria para continuar a fazer o cálculo, mas eu preferi não fazer por quê? Com as alternativas já dá para saber qual delas é a correta, se é a ou se é a B. Como a tangente da reta S, que é o próximo valor, que é um número negativo, então dá para ver qual que é, porque ó, a alternativa A é 2 quintos e menos 2 terços, e a alternativa B é 2 quintos e 2 terços positivo, ou seja, aquilo lá tem que ser um número negativo, né? Porque a tangente lá é um número negativo. Então, só sobra só a A, né? Quem fez o outro cálculo não tem problema, tá? Teria que chegar em menos 2 terços positivo, caso não tenha cometido algum erro de cálculo e tal, né? Então, essa daí já começou já a dar uma desandada nas situações, né? 25% dos alunos acertaram esta questão. Aí está o gráfico para cada alternativa escolhida, dos 12 alunos, ou 11 se preferir. Questão 4 também, a equação da reta, ele deu os pontos, né? A e B. E essa daqui já é alguns alunos me perguntaram, eu tirei a dúvida, né? Mas essa daí é chamada, as alternativas é chamada de equação geral da reta, tá? Mas a que cai em alguns vestibulares é a equação reduzida, que a gente usa aquela fórmula da tangente, dependendo da situação, a gente usa os conceitos de equação do primeiro grau para calcular a equação inteira, tá? Então, primeiro eu vou começar usando a fórmula da tangente, y1, y2, y1, x2, x1, substituindo os dois pontos, né? Então, vai ficar desta maneira aí. Então, menos 4 menos 5 dá menos 9, e menos 2 e menos 3 dá menos 5. Então, a tangente ficaria menos 9 sobre menos 5, os dois números negativos dá positivo. Então, a tangente é 9 quintos, certo? Aí eu vou já escrever a equação inteira, né? Naquela fórmula que a gente já fez aí, y igual a x mais b. O a eu vou substituir o 9 sobre 5. E eu peguei o primeiro ponto, que é 3 e 5, né? Lembrando que é bom, o ponto B daria para fazer, mas geralmente o pessoal se enrola, né, com os números negativos. Então sempre dá preferência para os números positivos, ou que tiver zero, né? E fica mais fácil de fazer. Então, eu vou fazer 9 vezes 3 primeiro, primeira multiplicação, não é isso? Então, 9 vezes 3 dá 27. Então, vai ficar 27 sobre 5. Aí, como tem uma fração aí, fizemos algumas vezes, né? Vou multiplicar tudo por 5
para poder eliminar aquela fração. Então 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 27 sobre 5, cancela o 5, né? O 5 com 5, sobra só o 27. E 5 vezes b dá 5b. Esse 27 está somando, o contrário de somar, subtrair. Então vai ficar 25 menos 27 e fica devendo 2, não é isso? Então esse 5 ele está multiplicando o b. Então o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar 2/5 negativo, certo? Aí o que acontece aí? Agora a gente vai ter que comparar a situação das alternativas para a gente poder ver. Teria outras maneiras de fazer, mas eu preferi fazer testando as alternativas para não dar mais conceitos, mais fórmulas para vocês. Então o que a gente percebe aqui? Os dois, tanto A quanto B, tem o 5 embaixo, tá vendo? 9/5 e menos 2/5. Significa o quê? Que aquela lá, tá vendo que tal o Y, tal, não sei o quê? Então, o que acontece aí? Para escrever naquela fórmula y igual a x mais b, a gente tem que isolar o y. Para isolar o y, a gente tem que prestar atenção nessas alternativas que tem o 5 na frente do y. Por quê? Se esse 5 está multiplicando, o contrário de multiplicar, dividir, aí vai cair nessas situações que a gente está vendo aí, que é o 9/5 e 2/5, certo? Com esse conceito, a gente já elimina duas alternativas, né? Três, né? 9y, então ficaria dividido por 9, não é? Contrário de multiplicar, dividir. E o y ali sozinho, né? Pode ser que alguma outra tinha, mas já dá pra gente fazer assim. Aí sobra a b e a c. Então eu vou testar a alternativa B, se for ela, a gente já elimina aí o exercício, né? Então a alternativa B, vou isolar o y. O que acontece aí? Ó? Tá menos 9x e mais 2. Então, o contrário de menos dá mais, o contrário de mais, menos, né? Então, vou jogar tudo para o outro lado lá, ó. Então, fica 5y é igual a 9, positivo, né? Que estava negativo, e mais 2, o contrário, menos 2, certo? Esse 5 tá multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então, ficaria 9 sobre 5x, né? E o menos 2 sobre 5. Então, bateu, né? Bateu a alternativa, tá vendo? Que tá igual, né? O resultado tanto do A quanto do B. Então, é a alternativa B a correta, tá? Aí, essa daí já foi, acho que foi a questão que teve mais acertos, né? 11 acertos, pouco mais que 91%. Questão 5. Bom, teria várias maneiras de fazer, né? Eu optei pela maneira mais fácil, que é o que? Analisar as alternativas. A reta S, ela é uma reta decrescente. Por que decrescente? Né? Está diminuindo lá os valores. Se está diminuindo, a tangente tem que ser negativa, né? Ela não pode ser positiva, tem que ser negativa. Analisando as alternativas, só tem uma alternativa que tem lá o menos x na frente. O resto é tudo x, significa que é um positivo. O outro lá é um negativo. Com essa informação já dá para fazer, né? Usando as alternativas, só pode ser a A mesmo, que é a única que está negativa. Tá? Bom, feito isso, já eliminamos aí, né, todas as alternativas, sobra só a A. Então a A ainda foi 75% dos alunos acertaram essa questão 5. A 6 também é outro tema de equação da reta, ele quer saber a diagonal do retângulo AC. Então AC seria isso aqui, né? Já marquei os pontos, 2 e 2, o A, e 5 e 4, o outro ponto lá, substituindo na equação da reta que fizemos algumas vezes, né? Já fica dessa maneira, 4 menos 2 dá 2, 5 menos 2 dá 3, ou seja, o A ali é igual a 2/3. Aí eu vou calcular a equação inteira aqui, né? Então peguei o ponto A, que é 2 e 2, e o valor do A aqui que a gente calculou pela tangente, 2/3. Então vou fazer 2 vezes 2 dá 4, né? Então fica 4/3, certo? Eliminando aí, igual a gente fez nas outras, vou eliminar aquela fração, multiplicar tudo por 3, não é isso? Então 3 vezes 2 dá 6, 4/3 vezes 3, cancela 3 com 3, sobra só o 4, e 3 vezes B, né, vai dar o 3b. Então vai ficar desta maneira aí. Aí é brincadeira de criança, né? O 4 tá positivo, fica negativo. 6 menos 4 dá 2. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então 2/3, tá?
igual o que a gente fez na questão 4, né? Acho que é a questão 4 que era a mesma ideia. Tá lá, ó, 3 e 3. Então eu vou olhar das alternativas que aparece o 3 multiplicando y. Porque lembrando ali, tá vendo? Tá um pouquinho diferente do que a gente fez. Também a equação geral da reta, chamada equação geral da reta. Então a primeira y igual a x sai fora. E a B é 2y só. Então, se eu passasse aquele 2 multiplicando, dividindo, ficaria tudo dividido por 2, né? E no caso está dividido por 3. Então, elimina duas alternativas, tá? Aí vou testar a alternativa C, certo? Desculpa, a alternativa C, vou isolar o y, então menos 2x e menos o 2. Então, vou jogar para o outro lado lá, contrário de menos, mais. Então, vai ficar assim, não é? Então, esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 2 sobre 3x e 2 sobre 3x também bateu os dois, tá vendo? Que esse caso aí deu igual. Então, alternativa correta, alternativa C. C de casa, né? Então, 9 alunos, 75% acertaram esta questão. Próxima, essa daí não é muito difícil não sei o que aconteceu, teve alguns que erraram aí, sei lá o que acontece, são coisas de prova aí da vida. Bom, então, são dois tipos de plantação que o fazendeiro tem aí, dois tipos de planta, né, milho e cana, tá? E aí, ele deu uma situação aí que os milhos representam um rendimento de R$20.000 para cada hectare. Hectare é a unidade que é usada para medir lá pois um hectare é equivalente a 10 mil metros quadrados. E a cana, 15 mil, tá? 15 mil de rendimento, certo? Então, o X está representando a quantidade de milho a ser plantada e o Y a quantidade de cana. E aí o que acontece? Como ele está falando ali de... Deixa eu ver aqui. Ele está falando de que o lucro tem que ser maior ou igual a 75 mil, né? E outra coisa importante aí, né, que nas alternativas ele está marcando 75 mil primeiro. Então eu vou fazer o seguinte, 20 mil está relacionado com a quantidade de milho, então vai ficar 20 mil x mais a quantidade de cana, né, que é 15 mil y. Isso tem que ser maior ou igual a 75 mil, certo? Só que a gente observar nas alternativas, ele trocou a ordem, ele colocou na maioria, acho que todas, né, tirando acima, que fez só uma divisão ali, alguma coisa assim. Mas aí tem que trocar a ordem, né, das alternativas aí. Então eu vou colocar os 75 mil primeiro para depois colocar a outra parte, tá? Só que o que acontece com o sinal? O sinal estava lá maior ou igual, né? Quando eu troco a ordem, tem que trocar o sinal. Então, em vez de colocar maior ou igual, eu vou colocar o quê? Menor, né? Menor ou igual, que senão vai dar errado, né? Então, feito isso, acabou, né? Beleza, foi-se embora, né? Alguns erros que eu poderia cometer, a B é bem parecida, só que ele troca lá, não sei se vocês repararam, né? Coloca o Y primeiro, depois o X, o Y tem a ver com a quantidade de cana a ser plantada e tal, coisas para confundir, né? Lembrando que é sempre para vocês errarem, não acertar. Olha lá, a D só muda, tá igualzinho, só que não tem igual, né? E ele foi claro no texto, tem que ser maior ou igual, né? Então só sobra a alternativa E. A alternativa E que é a correta. Bom, essa daí foi uma das questões que foi bem abaixo, né? Então só 33,3% que acertou, 4 alunos, né? Uma grande parte errou. Bom, essa questão caiu também em outras provas da AP, tá? Aí a gente vai fazer a análise aí dela e tal. Ele deu dois tipos de camiseta, uma ele chamou de A, que é R$30, e a B, R$70. Deu a equação que dá o custo, e no lugar do custo ele colocou o custo máximo de 6.300. Então o que acontece aí? Nós vamos ter que olhar a equação que descreve o retângulo que fica embaixo, né, como é o máximo, então tem que ficar abaixo dessa linha que forma o gráfico, que forma a equação da reta. Com essa informação sobra duas alternativas, né, porque as outras não tem uma área delimitada, né, não tem uma área colorida para indicar que é só dentro daquele retângulo, né?
Quais alternativas que são essas daí? São a A, a B e a D. Ele não tem uma linha delimitando aonde que vai ser, né? Porque é o máximo, então tem que ficar dentro desses retângulos que sobrou dessas duas. Sobrou a E e sobrou a C, certo? Que está colorido, uma tá de azul, tá vendo? Aqui tá um pouquinho, mas acho que na prova de vocês, acho que tá um pouquinho melhor, né? Então aí sobra essas duas aí. O que nós vamos fazer? Vou pegar a equação, né, que ele deu, que é o custo 30 x e 70y, que é o que ele deu. No lugar do C, que é o custo, eu vou colocar 6.300, certo? Que ele deu o valor. Aí o que nós vamos fazer? Mais ou menos o que a gente fez nas outras, isolar o y para ver qual é a equação que descreve. Então 30x está positivo, o contrário de positivo é negativo, certo? O 70 está multiplicando, passa dividindo. Então vou cortar um zero de cada aqui, só para ficar mais fácil. E vou cortar um zero também do 30 sobre 70. Tá? 630 dividido por 6 dá 90, por 7, perdão, dá 90, né? E 3 sobre 7 não dá para dividir. Ou seja, fica dessa maneira aí, tá? Aí só arrumando a ordem aqui, né? Aqui nesse caso não muda porque é igual, tá? Então não muda. Se fosse maior, aí já mudaria o símbolo, né? Então a equação que descreve esta situação é essa. Como o B é 90, e só para lembrar do que a gente fez anteriormente, né? O B ele é 90, então significa que o gráfico tem que passar no y igual a 90, né? Que o valor do B é o ponto que intersecta, o que cruza, o que corta, como você queira chamar, né? No eixo de y. Isso acontece só no gráfico C, né? Então o C é correto. Então lá no E ele passa em 210, né? Então o B ali, para ser aquele gráfico C, o B teria que ser 210. Então é isso. Essa daí, 8 alunos acertaram, um pouco mais que 66% dos alunos, tá? Questão 9. Então a questão 9, teria várias maneiras de fazer, não sei se alguém fez de outra maneira, eu vou fazer usando os termos de equação e função, né, do primeiro grau. Então ele fala que são 50 toneladas a produção anual, então tudo que se produz tem que dar igual a 50 toneladas. E aí ele fala que a produção por mês é 90 quilos, então uma coisa importante, né? Ele deu quilos para a produção do mês e deu as toneladas para a produção total do ano de 2009. Aí ele quer saber, se mantendo esse ritmo, quando que a pessoa vai, a partir de quando, né, qual mês que ela vai colocar aí 40 toneladas, né? E outra coisa, a resposta tem que estar no número inteiro. Então eu montei a equação mais ou menos assim, ó. O y vai ser a quantidade de toneladas do ano, né? Então 90T, o T é o tempo, certo? E mais essa produção, como a produção que ele deu aí, que ele quer saber a quando que o camarada vai chegar a 90, que mês que ele vai ter 40 toneladas. Já converti, né? 40 toneladas, só para lembrar, 1 quilo é igual uma tonelada é igual a 1000 quilos, não é isso? Então no lugar do y eu vou colocar os 50, né? Os 50 mil, que é já 50 toneladas já convertida para quilos, certo? Esse 40, certo? Que é a produção que ele deu lá. Ele está somando, passa subtraindo. Então vai ficar 50 mil menos 40 mil, que costuma dar 10 mil, não é? Esse 10 mil ele está lá sozinho lá mesmo, né? E aí o 90 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar 10 mil dividido por 90, já vou cancelar um zero de cada e vou fazer a divisão aqui de 1000 por 9, certo? Então aí é uma vez, sobra 1, não é isso? Baixo o zero fica 10, 1, de novo, né? 10, 1, acrescenta a vírgula e o zero lá, né? Então, dá para perceber que vai ficar repetindo 1 várias e várias vezes, né? Que a gente chama de dízima periódica. Como ele quer o número inteiro, então o mais próximo disso daí é a alternativa C, né? Que é
aproximadamente 112 meses, tá? Que é essa situação aí, certo? Bom, essa daí 9 alunos acertaram, ou 75% dos alunos, tá? Questão 10, agora mudou um pouquinho o tema, equação da circunferência. Então ele deu o gráfico e quer saber qual é a equação que escreve isso. A equação da circunferência a gente já fez algumas vezes, né? E aí o A e o B seria o centro. Como o ponto A ali está 0 e 0, o centro dela é tanto A quanto B igual a 0. X menos 0 dá x e y menos 0 dá y. E aquele 3 ali é o valor do raio, né? Se a gente comparar o círculo aí, a gente percebe que o raio desse círculo é 3, né? Para ambos os lados aí, né? Então a gente percebe que a marcação dele máxima lá é 3. Então, resolvendo aí a equação que descreve essa circunferência, é essa daí, que é a alternativa D, né? Essas 5 alunos, é uma questão fácil, mas não sei o que aconteceu. 5 alunos acertaram, só um pouco mais que 41%. Acertou, né? Bom, essa outra equação aí, só que a equação agora da elipse, ele deu a fórmula, então a gente só precisa calcular e escrever a equação aí, tá? Lembrando que nesses tipos aí a gente não precisa calcular quanto que vale o y, quanto que vale o x, e é só escrever a equação. Ele falou que o B e o C é igual, tá vendo? A equação da circunferência é essa, da elipse é essa daí. E ele falou que o B e o C é igual. Então eu fiz o triângulozinho aqui do lado e coloquei as medidas. Ele falou que o B e o C é igual. Então o C, não sei se vocês perceberam, até chegar ao primeiro foco, é raiz de 5. Então significa que forma um triângulo, né? Com raiz de 5 na base, raiz de 5 na altura. E aí, para escrever a equação, nós temos que saber, no caso da equação da elipse, temos que saber quanto que vale o A, quanto que vale o B, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? O teorema de Pitágoras, né? Então, já substituí os valores aí, cancela, né, os quadrados com as raízes, então vai ficar 5 mais 5 costuma dar 10, né? Aí tem que fazer ao quadrado, tem que fazer a raiz. Então o A é igual a raiz de 10. E o B? O B ele falou que é igual ao C. Se se o C é igual a raiz de 5, o B também. Então substituindo lá na equação, ficaria algo mais ou menos assim, tá vendo? No lugar do A e do B, que era o primeiro, que era a forma geral aí da equação, eu substituí a raiz de 10, que é o valor do A, e a raiz de 5, que é o valor do B. Cancelando, né, as raízes e as potências, que é a operação contrária uma da outra, então a gente chega que a equação dessa circunferência é igual a x ao quadrado sobre 10, y ao quadrado sobre 5 igual a 1, certo? Qual a alternativa que tem isso daí? A alternativa I, certo? Essa daí 4 alunos acertaram só, né? 33,3%. A 12 também era a mesma coisa, só que quem me perguntou, né, eu pedi para prestar bastante atenção, porque ele está invertido, né? Primeiro vem o A, depois o B. Nessa daí, ele inverteu a elipse, né? Colocou de uma maneira diferente e também trocou a situação da equação lá, tá vendo? Vem primeiro o B e depois o A. Então, nós vamos ter que calcular os dois valores. Ó, o valor do A, que é o eixo maior, que está na vertical, é 8, né? Metade de 8 é 4. O valor do B, o do B é raiz de 7, duas vezes a raiz de 7. Como é metade, então tem que dividir na metade. Então eu fiz passo a passo, que eu acho que é mais difícil de fazer aí, né? Para calcular o B, porque metade de 8, 4, né? Tranquilo. Agora metade de 2 vezes a raiz de 7, aí já fica um pouquinho complicado. Então montei assim, dividi por 2, cancela 2 com 2, né? Sobra só a raiz de 7. Então o A é 4 e o B raiz de 7. Lembrando aqui que nessa daqui ele colocou o B primeiro, tá? Então aí eu substituí na equação, então fica x ao quadrado, y ao quadrado, raiz de 7 ao quadrado, 4 ao quadrado. Raiz de 7 ao quadrado, lá cancela, né?
cancela a raiz com a potência. Então sobra só o 7, não é isso? E o 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, igual a 16. Então esta é a equação. Qual a alternativa que tem isso daí? É a alternativa C, certo? Alternativa C que tem essa equação aí. A outra parte não precisa fazer, porque a única alternativa que tem isso aí é só ela, né? Então, por exemplo, a E já dá para confundir, que ele trocou a ordem, tá vendo? Mas ele foi bem claro lá no enunciado, tá vendo? A equação lá é dada por x ao quadrado e b ao quadrado, y ao quadrado e a ao quadrado. A ordem está trocada, certo? Quantos alunos acertaram? 5 alunos acertaram essa questão. Foi bem parelho aí, né? Provavelmente tem bastante gente que chutou pela análise estatística, a gente percebe isso daí, né? 13, né? Então era um gráfico da função do segundo grau, também chamada de função quadrática. Aí a gente precisaria analisar o gráfico e responder, né? Foi uma das primeiras aulas do caderno São Paulo Faz Escola e tal, até antes do caderno São Paulo Faz Escola, né? Que eu coloquei uma aula para dar uma lembrada, né? Nessa parte aí. Bom, então o A aí é maior que zero, porque a parábola fica para cima, e como ela corta em 2 pontos, então ela tem 2 raízes. Então já vou eliminar aqui, ó. Ele fala na C, ele fala que é maior ou igual, não, é maior ou menor, né? E na D não pode ser porque é maior ou igual, mesma situação, tá? O valor do A. Então o valor do A é maior, sobrou só a B e a C. E como o delta ele é positivo, né? Porque ela corta em 2 pontos, então sobra só a alternativa B, né? Então maior que zero, porque é positiva, a concavidade que chama, a curva da parábola está para cima, e o delta é maior que zero, porque corta em 2 pontos em relação ao eixo de x, né? Um valor, o primeiro valor é entre menos 5 e menos 6, o segundo valor é entre menos 2 e menos 1, né? Não dá para ter certeza aí, teria que calcular, tá? Bom, essa daí 4 alunos já começou a ter um declínio aí, né? Foi bastante erro, foi bem, ó, tá vendo? Pelo análise aí, foi bem variado aí as alternativas, né? Bom, esse daí também é uma questão, assim, um pouquinho difícil de interpretar, mas eu fiz a interpretação aqui que eu acho que ficaria mais fácil aí. Bom, então é um círculo, né? O que eu fiz? Primeiro eu calculei o diâmetro, tá? E ele quer saber qual a medida desse segmento aí, a linha que chama isso daí, tá? Então, o que eu fiz? Primeiro eu calculei o diâmetro desse círculo, tá? Então, o diâmetro, lembrando, né? Passando pelo centro de uma borda até a outra. Então, 9 mais 4 dá 13 centímetros, certo? Então, o diâmetro é igual a 13. O que eu fiz? Eu calculei o raio. O raio é metade, né? Não é metade o raio em relação ao diâmetro? Então significa o quê? Que o raio desse círculo aí, fazendo para a gente comparar, é igual a 6,5, tá vendo? O que acontece aí? Não sei se dá para ver no desenho aí. Esse segmento, a linha, ele é um pouco menor do que o raio. Tá? Então, o que acontece? Sobra só uma alternativa, né? Sobra só a alternativa E, que é igual a 6, né? Porque comparando os dois, não sei se dá para perceber, ele é um pouquinho menor do que o raio, né? Então, nem precisaria fazer muita conta, é mais de interpretação aí, certo? Bom, aí foram 4 alunos que acertaram essa questão também, tá? 15, questão 15, então aí ele era sobre círculo, né? Considerar o π igual a 3 e o pavimento, que é como se fosse uma calçada em volta dessa piscina, ele fala que é o dobro do raio da piscina. Então, isso aí é chamado de coroa circular, ainda foi falar de coroa circular. Então, só para lembrar, né? O que vai ter que fazer para calçar essa piscina aí, ou pavimentação, né, colocar piso, alguma coisa assim, a gente vai ter que fazer a área do círculo menor, que é a piscina, e a área do círculo maior, que seria a piscina mais esse calçamento. Para saber o quanto que vai sobrar nesse calçamento, a gente tem que tirar a área da piscina, né, que vai dar um círculo inteiro, um círculo maior. Então,
a área do círculo é dada por π vezes r ao quadrado. O primeiro eu vou substituir com a área da piscina. Quantos metros quadrados é a área da piscina? Então, como o raio é 5, então no lugar do R eu coloquei 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 3 dá 75. Então, significa que o tamanho da piscina, né, olhando, né, numa vista superior, alguma coisa assim, seria 75 metros quadrados. Agora, eu vou calcular a área total, que seria a área da piscina mais esse pavimento. Então, é o dobro lá, né, que ele falou. Então, o dobro de 5 é 10. Então, calculando lá, ó, 10 vezes 10 dá 100. 3 vezes 100 é igual a 300. Então, significa o quê? Que a piscina mais esse pavimento dá 300 metros quadrados. Como na piscina, obviamente que a água não vai ser calçado nada, então a gente tem que tirar o tamanho desse círculo da piscina aí. Então, para dar a área da coroa, vamos dizer assim, a área da coroa que eu coloquei o C aí, vai ser a área 2, né, menos a área 1, certo? Essa área do círculo que representa a piscina a gente tem que tirar. Então vai ficar 300 menos 75 é igual a 225, que é a alternativa C. Tá? E aí tá a análise aí, 6 alunos acertaram essa questão, 50% exatamente aí acertaram esta questão. Alguns marcaram a A porque aquela parte até que foi assim, quer ver que analisando o gráfico assim, dá pra ver que não teve muito chute, porque 75 tem lá e 300 também tem, né, que é o total, né, talvez não interpretou o exercício da maneira correta, né. E a último exercício aí é sobre as funções logarítmicas, né. Então, ele pediu para a gente calcular o valor aí, então vamos fazer para f igual a 2. Então, no lugar do f, eu coloquei 2, então fica log de x menos 2 na base 3 igual a 2, fazendo aquele esqueminha lá de desmontar o logaritmo, né? Então, ficaria 3 elevado a 2, certo? Igual a x menos 2, certo? 3 elevado a 2 dá 9, não é isso? Então, ficaria 9 igual a x menos 2. Esse 2 ele está subtraindo, o contrário de subtrair é somar. Então, o x é igual a 11, que isso corresponde à alternativa B, né? Metade também acertou aí o exercício, né? Bom, então é isso aí, vocês façam a correção aí de vocês, tá? Se tiver diferente do que eu fiz desde que chegou na alternativa correta, não tem problema, tá? Aí a próxima aula, aí a gente já vai começar os conteúdos do segundo bimestre. Tudo bem? Então é isso. Um abraço a todos. Qualquer dúvida pode colocar lá no WhatsApp, a gente vai tentando tirar. Aí faz a correção, já posta, já não deixa acumular, tá? Para não ter problema aí depois, né? Porque depois vai ficar difícil para vocês darem conta aí dos conteúdos, se deixar acumular, tá bom? Um abraço a todos, até mais.